finalzinho abordo as questões da proposta de voto já adiantado pela relatora. São dois aspectos em especial que eu preciso reforçar. O primeiro deles é com relação à diferença salarial que foi concedida na sentença. Resumindo os fatos, o trabalhador teve contrato entre 2 de agosto de 2012 e 8 de dezembro de 2014. E a controvérsia é em qual momento ele teria sido promovido de operador de transbordo a operador de colhedor. O reclamante sustentou que foi em 2012, com 3 meses após a admissão, então seria outubro, novembro de 2012, e a empresa sustentou que foi em outubro de 2013. A sentença recorrida, com base unicamente na prova testemunhal, reconheceu que o reclamante teria razão e, portanto, condenou o pagamento de diferenças salariais aí por um período de quase um ano, de outubro 12 até outubro 13. A prova oral é composta basicamente por 3 testemunhas, 2 do reclamante e 1 da reclamada. A primeira testemunha do reclamante afirmou que trabalhou com ele apenas nos 3 primeiros meses do contrato de trabalho. E a segunda testemunha trabalhou unicamente no período incontroverso, que é posterior a outubro de 2013. Então, nós sustentamos que testemunha com algum tipo de qualidade no depoimento seria apenas a primeira. O depoimento da segunda testemunha não teria a credibilidade, não obstante o entendimento do juiz singular. E contrapondo a esse único depoimento com alguma qualidade, nós temos uma gama infinita de documentos que tornaria a prova no mínimo divididos. Como, por exemplo, nós temos olerites assinados pelo reclamante até no mínimo junho de 2013, trazendo a função como operador de transbordo, e isso não foi considerado pela sentença. Nós temos fichas de entrega de EPI que igualmente vão até 2013, apontando a função de operador de transbordo e não operador de colhedora. E o que para nós é mais significativo para esse momento? Ele fez um exame médico periódico em 30 de agosto de 2013, está assinado pelo trabalhador, indicando a função de operador de transbordo e não a de operador de colhedora. Naquele momento ele poderia pedir a correção ou reivindicar o seu direito, já que estava diante do RH da empresa. E por fim, o que para nós é mais relevante, o laudo pericial. O reclamante compareceu à perícia, foi ouvido pelo perito e o perito registrou que ele trabalhou como operador de transbordo até outubro de 2013. Então, uma prova imparcial, por alguém de confiança do juízo, que ouviu o reclamante e consignou que a mudança de função ocorreu em outubro de 2013. E o próprio reclamante, na sua manifestação a respeito do laudo, concordou. Nada mencionou a respeito dessa divergência da data da mudança de função. Por estas razões, nós entendemos que essa gama da prova documental é suficiente para tornar, no mínimo, dividida a prova a respeito da mudança de função de operador de transbordo para operador de colhedora e desaguaria na improcedência desse pedido de diferença salarial. O outro ponto a abordar é o intervalo intrajornada. Os horários de intervalo eles são registrados pessoalmente pelos trabalhadores em horários variáveis, o que comprova que aquilo ali é a realidade do trabalhador. Então nós pedimos o provimento ao recurso para que esses horários sejam reconhecidos como válidos e que a condenação limite-se ao dia em que ele for inferior a 50 minutos, pois a jurisprudência mais recente vem entendendo que com 50 minutos esse descanso teria atingido o objetivo, aplicando aí o pano de fundo o princípio do cumprimento substancial da obrigação. Quanto aos pontos trazidos pela respeitada relatora, pela nobre relatora, em que propõe o provimento do recurso do reclamante para integrar o prêmio produção, gostaríamos que esse ponto fosse visto não como um prejuízo ao trabalhador, mas sim como uma conquista. Pois, do contrário, sem essa concessão mínima de permitir que o prêmio produção não seja integre, não compõe a base de cálculo da hora extra,
porque apenas desse ponto que ele foi excluído, os trabalhadores conquistaram o direito de uma remuneração adicional, pois do contrário continuariam convivendo apenas com o salário base ou com o piso da categoria. Então, não obstante, não olvidamos que a jurisprudência dominante normalmente vê essa cláusula convencional como um prejuízo aos trabalhadores. Sustentamos e temos convicção de que é a contrapartida mínima da classe profissional para conquistar o direito à remuneração variável. E isso vai de encontro à evolução das relações capital-trabalho. Quanto ao dano moral em R$5.000, acredito que a NR31 talvez seja uma das mais extensas e mais difíceis de ser cumpridas, e às vezes um ou outro ponto que não tenha sido cumprido satisfatoriamente em sua plenitude não justificaria uma indenização tão alta, que talvez então, peço com todo respeito ao voto da relatora, aos demais desembargadores, que esse valor seja reduzido para um valor que não permita o enriquecimento ilícito do trabalhador. Era isso que tinha para dizer. Obrigado. Parabéns aos desembargadores como integrantes desse tribunal. Parabéns pelos 30 anos reconhecidos aí pelo nosso Congresso Nacional. Muito obrigado. Eu vou manter a proposta de voto. Com relação às diferenças salariais, até estava dando uma olhadinha, porque eu não fiz menção realmente à prova documental que o doutor salientou, né? Mas também isso não está no recurso. Eu analisei, de fato, principalmente a prova oral, que entendia, citando aqui a testemunha do senhor Rafael Vitório, que foi favorável ao reclamante. Realmente essa é a prova que entendi mais forte. De fato, olerites, todos os documentos confeccionados pela própria empresa não poderiam fazer prova da função do reclamante. Logicamente que ele faria com base no que consta nos registros da empresa, que são sabidamente os registros disso falavam. Não há nenhuma referência ao laudo, salvo engano, no recurso, eu não mencionei aqui, mas também não me parece que isso altere a prova produzida especificamente a esse respeito procurar, me parece que foi suficiente. O escopo do laudo pericial não era identificar a função do reclamante, né? Com relação à integração, o doutor mesmo passou, deu fundamento, né? Verba de natureza salarial que deve integrar a base de cálculo de qualquer verba remuneratória, em especial a hora extra, entende prejudicial ao reclamante que o Ziprêmio não estivesse integrado à base de cálculo das horas extras. Então, mantenha. Com relação à questão do banheiro, eu sei até que há alguma divergência, estou aberta aí a eventualmente uma posição no sentido contrário, mas eu destaquei aqui a situação de que havia, segundo testemunha da própria reclamada, havia necessidade de utilização de um caminhão-pipa para levar até o local da área de convivência, para a utilização dos sanitários, né, porque só tinha lá na área de convivência. Nós estamos distantes do canavial, a gente não sabe dos cultivos, né, da lavoura, a gente não sabe exatamente como se dá. Porque a gente vê que em qualquer evento é sempre possível colocar banheiros químicos mais próximos. Então me pareceu pela prova colhida que na verdade tinha uma dificuldade sim, até em razão disso não utilizavam, como seria de se esperar, né, o sanitário. Então eu entendi que era a situação assim, de haver esse dano moral e por isso fixei em 5.000, mas estou aberta para, se for o caso, rever. Mas então mantenho minha proposta de voto por hora. Eu tenho uma divergência quanto à diferença de salariais. Eu não vejo, a prova é essencialmente oral, o que ocorre no chão da fábrica, o presidente não fica sabendo. É lá na roça que está, o que você está fazendo, faça isso, faça aquilo. Então vai se anotando para lá o que está nos registros. É lá na roça que se resolve se é operador de transbordo ou de colheitadeira. Normalmente ele quer trabalhar na colheitadeira porque tem plena produção. Então eu fico com a prova oral nesse caso, como bem colocado pela relatora, embora tenha todo esse registro,
e ninguém vai reclamar na RH. Vai reclamar depois que sai da empresa. Ainda não achei uma que quisesse reclamar, né? Quanto ao dano moral, aí eu tenho a minha divergência com a relatora, que foi a duras penas e graças ao Poder Judiciário, que nós, com o dano moral que nós conseguimos levar o banheiro para a roça, depois de 500 anos. E fiquei até um dia, nessas minhas andanças, ouvi uma sentença prolatada por uma juíza, dizendo que na roça não podia ter banheiro, que era assim mesmo. Que a trabalhadora tem que entender que ela não trabalha na indústria, com ar-condicionado e coisa, então ela tem que ir no mato fazer suas necessidades. Graças a esse dano moral que nós incluímos, foi caminhando para a área de negociação coletiva, combatemos aquela barraquinha azul, né, que coloca lá, um calor, uma coisa horrível de se entrar. Falei um dia para uma advogada de uma usina, nós vamos lá, meio-dia, a senhora vai entrar na barraquinha e fazer a necessidade. Para ver se aquilo lá é digno de um trabalhador entrar, uma trabalhadora. Mas a área de vivência, ela é fixa, ela não anda. O trabalhador tem que ir lá. E aí que pega. Então tem área de vivência e vai. Tem o caminhão, tem o bombeiro que fica lá para não fazer nada, só se pegar fogo. Então ele não faz esse serviço. Então eu acho que ele tinha que ter uma prova aqui que ele pediu para levar, não levou, que eu queria, aí não. Vai, isso vai, está lá, a área de vivência está lá, com todas as coisas, tá? Banheiro, isso é banheiro químico. Então agora querer ficar, esse negócio tem que ficar movimentando para lá e para cá, eu acho que não é por aí na minha concepção. Ah, ele está lá, tem que ir, vai, tem as condições lá. São todos colegas lá, o que vai levar é o colega dele lá, que anda na mesma turma, vai, é uma convivência na roça, não é entre eles. Tá? Então eu não vejo aqui, se colocou a área de vivência, tem um banheiro químico, vem falar, fica 500 metros, fica 600 metros, então eu, com todo respeito à relatora, eu não daria esse dano moral. Né? E a 500 metros existe? Está lá a área de vivência do banheiro e tem a possibilidade de ir e pelo caminhão-pipa lá, que fica lá na roça, que não faz nada, o caminhão fica lá para eventual emergência. E ele faz essas andanças lá, se necessário. Então, dentro desse contexto, eu não daria. Dr. Pitas, desempate. Eu vou ficar com o senhor sobre o banheiro e a respeito das diferenças salariais, eu gostaria de dizer ao advogado o seguinte: o senhor tem razão quando diz que é testemunha, é o fato lá, porque o reclamante vai se perguntar e vai falar do que ele foi registrado naquela função. A função exata é aquela que a testemunha, que a prova oral disse que ele estava fazendo. Nesse sentido, viu, doutora? Se me permita... Eu fico só com ele... Eu só para esclarecimento de vocês, na minha andança como chefe de pessoal, um dia estourou uma greve, lá por 1982. E nós estávamos no chão da fábrica, o que estava acontecendo lá, e um peão chamou, vem aqui um pouquinho. O senhor está vendo aquele trabalhador ali, que o senhor conhece, que é um amigo nosso? Ele é oficial de ferramentaria. O senhor sabe o que ele faz aqui? Ele opera um piladeiro. A única coisa que ele não faz é afiar a ferramenta. Esse é o chão da fábrica. Se não for lá, por isso que eu falo que a prova é oral. Como é que vai do embargador aqui? Você tem que eu li isso agora, mas não está no meu voto, mas é que a prova refere a 1 quilômetro, 1,5 km de distância, mas só... Eu fui ver porque isso me toca. Pra mim, a gente me toca porque eu fui pro mato. Na época mas eu eu fui não pro tenho mato. problema, eu reformulo sem problema nenhum. Eu reformulo nesse aspecto e retiro o dano moral. Ok? Então vai ficar, vai excluir aí, vai dar um provimento. Então vai dar um provimento menos amplo no recurso do reclamante, e não vai dar o dano moral. Isso? Senhor presidente, pela ordem, em
embora tenha prevalecido o voto no sentido de estipar esse dano moral, eu gostaria que esse processo fosse disponibilizado para o Ministério Público para a gente dar uma analisada nessa questão da distância do banheiro, nessa área de vivência. Disponibilizando, nós iremos fazer uma análise. Obrigada. A senhora acha que é 1 quilômetro e ele diz que são 500 metros. Uma das testemunhas, o reclamante fala em 1 quilômetro e 1,5 quilômetros. Eu gosto de dar dor de barriga, 1 quilômetro. Apenas Vamos na é o abastecimento. Todo mundo almoçar ali na área de bebê. Mas é bom, você vai lá, quem sabe um pouco. Mas tudo bem. Já fiz constar aqui, doutora. O doutor queria falar alguma coisa? Não, apenas era um. Seu chazinho ficou faltando chá, né? Ah, não era pra ele chá? Não, pô. Era pro outro. O equipamento que ele operava, o transbordo, vai de 10 a 15 vezes por turno até a área de vivência, porque é lá que ele descarrega a cana em cima do caminhão. Esse descarregamento demora em torno aí de 7, 8, 10 minutos. Então ele tinha 15 oportunidades por turno para ir usar o banheiro, para beber água. Então, Não, mas é isso mesmo. estamos seguros. Obrigado. doutora Janaína,